eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e muito provavelmente você já ouviu falar no Frank Sinatra, certo? Mas você conhece a ligação que ele teria com a máfia italiana lá nos Estados Unidos, inclusive chegando a ser considerado como perigoso pelo governo americano? Se não conhece ou quiser saber um pouquinho mais sobre essa história, fica aí que eu já conto. Galera, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal que toda semana a gente lança mais assim. E segue a gente também nas redes sociais, Instagram, TikTok, que a gente tá sempre postando coisa por lá, beleza? Bom, pra quem não sabe, Francis Albert Sinatra, ou como é mais conhecido, Frank Sinatra, foi um cantor, ator e produtor americano, filho de imigrantes italianos, nascido no dia 12 de dezembro de 1915 em Nova Jersey, lá nos Estados Unidos. Ele até hoje é considerado como um dos maiores artistas de todos os tempos, inclusive sendo recordista aí de vendas de discos num total de mais de 150 milhões de cópias. Enquanto ele ainda era jovem, ele desenvolveu ali um grande interesse pela música, principalmente pelo jazz, ouvindo artistas como Gene Austin, Rudy Valley, Russ Columbo e Bob Eberly, e sendo principalmente muito influenciado pelo Bing Crosby. Just to hear again the ripple of the trout stream. E foi justamente vendo todo esse interesse aí que o menino tinha pela música quando ele fez 15 anos, seu tio Domenico Sinatra deu a ele um ukulele com que ele começou a treinar ali e se apresentar em pequenas reuniões de família. Quando chegou no ano de 1935, ele entrou ali pro quarteto Hoboken, que era ali da região onde ele morava, começando a fazer algum sucesso. My hair is curly, the man's got curly hair. Mas toda a sua fama mesmo só veio a partir de sua carreira solo, que começou quando ele assinou um contrato com a gravadora Columbia no ano de 1943. E assim então lançando seu álbum de estreia, que foi o The Voice of Frank Sinatra, no ano de 1946. Alguns de seus maiores sucessos aí na carreira foram as músicas Stranger in the Night, de 66, My Way, de 69 e New York, New York, de 1977. No total, ele cantou aí em cerca de 1.800 gravações, 200 álbuns e ganhou 9 Grammys. Mas enfim, esse aí é só um resumo da biografia dele, já que a intenção desse vídeo aqui é outra, certo? Então agora a gente começa a contar aqui a história de sua ligação com a máfia italiana lá nos Estados Unidos. Tudo começou alguns anos antes aí do início de sua carreira artística lá na década de 20. Nessa época aí os Estados Unidos viviam o período da lei seca, né, que era proibida a fabricação, transporte e venda de bebida alcoólica, que durou de 1920 a 1933 e ajudou ali a dar origem à época de ouro da máfia italiana. Nessa época aí, o pai do Frank Sinatra, ele tinha um bar que vendia bebidas alcoólicas, portanto era ilegal só por isso mesmo, né? E esse bar era muito frequentado aí por grandes nomes da máfia italiana na época, né? Como Dutch Schultz, Bugsy Siegel, Meyer Lansky e Lucky Luciano. E um dos motivos para eles estarem sempre frequentando ali o bar do pai do Frank Sinatra, né, é porque eles eram todos ali do mesmo vilarejo siciliano que o vô do Frank. Então eles já se conheciam faz tempo lá, né, desde a época da Itália mesmo. E como a venda de bebidas era ilegal, como eu falei, né, pro pai do Frank conseguir as bebidas, ele tinha que fazer ali alguns pequenos favores para mafiosos, né, já que eram os mafiosos que arrumavam as bebidas para ele. Sem contar, né, que os tios do Frank Sinatra, Dominique Garaventa e Lawrence Garaventa, tinham ligações com a máfia italiana, inclusive chegando a ser presos aí num tiroteio. Assim então podemos dizer aí que o Frank Sinatra meio que cresceu aí nesse meio de mafiosos, né? Chegando até mesmo ali a praticar pequenos furtos ali na adolescência, ali um pouco antes de começar a tocar instrumentos musicais. E quando ele passou a se interessar pela música, né, e quis iniciar aí sua carreira artística, foram os mafiosos que o ajudaram a conseguir o seu primeiro emprego como cantor no Rustic Cabin, que era uma boate clandestina. E assim, né, nessas apresentações aí no Rustic Cabin, ao conseguir mostrar de fato ali o seu talento musical, né, que ele tinha, mafiosos como Willie Moretti e Frank Costello conseguiram ali arrumar algumas outras apresentações para que ele fizesse. Até o momento ali que ele entrou pro quarteto Hoboken, que eu falei anteriormente, no ano de 1935. E quando chegamos no ano de 1942, foi o momento aí em que ele decidiu sair do quarteto para
para seguir com a sua carreira solo. E há rumores que Joey Fischetti e Sam Giancana, que eram bem famosos lá na máfia, com esse último aí inclusive chegando a ser o chefão do crime organizado lá em Chicago, foram designados ali a cuidar da carreira e dos interesses do artista, inclusive ajudando ele a se livrar de um contrato que ele tinha feito com o maestro Tommy Dorsey, que receberia parte dos lucros do cantor em sua carreira solo. E com todas essas ajudas aí que ele teve, né, em troca desses favores, ele fazia shows em cassinos e casas noturnas de mafiosos. Mas não só isso, tá? Ele chegou a fazer alguns favores ali mais perigosos, como carregar dinheiro dos mafiosos, chegando até mesmo a ser pego na alfândega com uma mala com 3 milhões de dólares lá na época. E ele somente conseguiu escapar aí dessa revista, porque como ele já era famoso e as pessoas viram ele no aeroporto, meio que se aglomeraram ali em volta dele, então o fiscal resolveu liberar e desistir de seguir com isso aí. Em alguns momentos ele chegou até mesmo a sair do país para visitar aí mafiosos, como por exemplo a vez que ele foi visitar o Luke Luciano, que havia inclusive sido já exilado dos Estados Unidos na época, né? E ele foi até Cuba para um evento que reuniria ali boa parte da máfia italiana. Quando chegamos no ano de 1953, ele já era bastante famoso ali como cantor, inclusive já tinha atuado no cinema em filmes como Um Dia em Nova York, por exemplo. Porém, nessa época a sua carreira vinha sofrendo com uma grande queda ali, tanto como cantor como ator também. E assim, então, quando ele foi escalado para um papel importante no filme A Um Passo da Eternidade, que meio que já tinha sido inclusive prometido para o ator Eli Wallach, causou ali algum estranhamento, né, com pessoas achando que os amigos mafiosos do Frank Sinatra tivessem ali de alguma forma forçado a barra do produtor e do diretor do filme para que escalassem ele para o papel. Essa história inclusive teria inspirado ali o arco do livro O Poderoso Chefão, lançado pelo Mario Puzo lá em 69, onde o Don Corleone lá, que era um chefão da máfia, resolve ajudar a carreira do Johnny Fontane, que era um músico amigo da família mafiosa e que queria uma chance de estrelar ali uma produção de Hollywood. Mas essa história aí não é confirmada, tá, gente? É só uma especulação. Mas apesar disso tudo aí, o fato dele ter sido escalado pro filme provavelmente não tem a ver com essa ligação dele com a máfia, não. Mas sim pela sua insistência em participar do filme e também pela sua relação com Ava Gardner, que era a esposa do diretor Fred Zinnemann, que era o diretor do filme. Inclusive, essa relação deles aí poderia ser inclusive amorosa já nessa época, já que depois a Ava ela se separou do diretor e se casou com Frank Sinatra. Mas isso também é só uma suposição, tá? Nada confirmado também. E no final, olha só, ele fez um ótimo trabalho no filme, inclusive ganhou um Oscar de melhor ator coadjuvante por ele. E isso aí meio que acabou salvando a sua carreira, né? Que como eu falei, estava em queda, então ele voltou a estar no topo, onde ele ficou praticamente até o momento de seu falecimento no ano de 1998. E foi inclusive após a sua morte aí que várias revelações sobre esse envolvimento aí dele com a máfia, que antes era tido mais como lenda ali, suposições, foram feitas e confirmadas não só pela sua filha, Tina Sinatra, que inclusive revelou ali o envolvimento dele na campanha presidencial do John Kennedy contra o Nixon, mas também pelo próprio FBI, que falou que tinha um documento de mais de 1.200 páginas considerando vários momentos da vida do Frank Sinatra, inclusive classificando ele como perigoso. O relatório, que acompanhava várias décadas da vida do cantor, acusava o Frank de ter ali tido ligações com chefões da máfia e com operações clandestinas de cassinos em Las Vegas, além de uma série de outras coisas, tá? Tem ainda um documento datado do ano de 1971 que inclui o nome de Frank Sinatra com outros chefões ali do crime organizado, como Aniello Della Croce, Carlo Gambino e Giuseppe Joe Gallo, em uma lista ali de pessoas que tinham feito um plano para extorquir $100 mil de Ronald Alper, que era um ex-corretor da Bolsa de Valores. Mas os documentos também relatam ali uma ameaça sofrida pelo cantor nesse caso. No ano de 1969, ele recebeu uma carta que dava a ele a opção de doar $2 milhões ao Vaticano ou ser morto. O que será que ele escolheu, né? Fica no ar aí. Ele morreu em 98, então
Acho que foram 2 milhões de dólares. E segundo o FBI, tá? O cantor, ele chegou a ter acesso a esses documentos ali entre os anos de 79 e 80, graças à lei da liberdade de expressão que vigora lá nos Estados Unidos. Então ele ficou sabendo que ele foi meio que investigado aí por todo esse tempo, né? Além disso, o cantor, ele foi fotografado ali em vários momentos da sua carreira, junto com várias pessoas importantes da máfia. Apesar ali de sempre ter negado seu envolvimento com eles, falando que todas essas situações aí não passavam de coincidências. Uma dessas fotos aí é a que a gente vai pôr na tela agora e que foi registrada no camarim do Teatro de Westchester, em Nova York, em 1976. Nela, o Frank Sinatra posa ao lado de pessoas como Big Paul Castellano, Gregory De Palma, Thomas Marson, Don Carlo Gambino, Jimmy The Weasel Franciano, Salvatore Spatola, Joseph Gambino e Richard Nervis Fusco, todos mafiosos bem conhecidos, tá? Inclusive, dentre eles, aí a gente pode destacar o Carlo Gambino, né? O famoso Don Gambino, que além de fã de Sinatra, também era muito amigo dele, né? O Gambino foi o mafioso mais poderoso dos Estados Unidos ali nas décadas de 60 e 70, e quando ele já estava idoso, ele transferiu aí todo o seu império pro Big Paul Castellano, que inclusive também tá na foto lá, tá? E o mais perto que o Frank Sinatra chegou a correr de algum risco aí por causa desse envolvimento aí dos amigos dele ou dessas coincidências, foi quando o comitê do Senado norte-americano chamou ele ali para dar depoimentos, né, sobre o envolvimento deles com essas amizades. E apesar de eles terem mostrado ali várias fotos, né, do cantor com os mafiosos em diversas situações, ele negou ali ter qualquer tipo de relação mais íntima ali, mais próxima deles. Mas então é isso, pessoal, esse vídeo ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e deixa aqui embaixo a sua opinião, se você acha que ele de fato era envolvido com os mafiosos ou não, se ele chegou a cometer algum crime ou se os caras eram só amigos dele, amigos do pai, amigo do vô, sei lá como é, o que você achar, né? Deixa aqui também se você gosta das músicas de Frank Sinatra, qual a sua música preferida, ele tem um monte de música por aí. Aqui do Salem está deixando outros vídeos pra vocês assistirem, um beijo, até a próxima e tchau!